Começou o nosso segundo episódio de 2024. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Carol. Que é da minha família, mas não é da minha família. Enfim, vamos brindar porque a gente não sabe ainda. Nem podemos por dizer favor, o ninguém que sabe tem o que aqui. tem aqui. A gente brinda. Acho que tá bom. Que tá A gente gostoso. brinda em momentos maravilhosos e especiais, como todo episódio é especial, com pessoas especiais. Sempre, Carol. Sempre é um prazer estar contigo. Né? E a gente já começa agradecendo para os nossos parceiros. Festa Escova, Festa Escova, que nos arruma. Sublime Afeto, que nos personaliza. Moagem de Café. Moagem de Café, o nosso point. Né? No próximo a gente vai colocar uns docinhos e umas sobremesas aqui para os nossos convidados, eu acho. A gente vai fazer aqui Moagem de Café, por favor. Moagem de Café, aqui, sirva a gente. Pá, pá, tchá, tchá. Pronto. Acho que vai ser uma boa. Eu acho. Mas depois a gente pergunta para o nosso convidado o que ele achar dessa ideia. Porque acho que a gente só teve isso quando veio o sushi, né? O sushi quando o sushi, nossa, o Boulevard sushi ficou veio a aqui, barca veio aqui, uma aqui. barca e tal. E a gente a conversa inteira só olhando para a barca, não podia fazer nada. Podia comer. Foi um teste também de autocontrole. É isso, minha gente. Very good. E aproveitando... Le Concept, que nos arruma sempre. Concept. Então, porque nós gostamos de estar sempre alinhadas. Nossos parceiros. E aproveitem, já curtam, compartilhem. Curtam, compartilhem, Se inscrevam no comentem, nosso se inscrevam no canal. Escrevam aqui o que vocês querem ver, quem vocês querem trazer, quem vocês sugerem para estar aqui com a gente. Porque, olha, o nosso convidado de hoje já teve tanta história aqui antes de começar, que eu não sei, eu acho que, olha, se preparem, porque esse episódio promete. Não é? Muito. Promete, porque ele é bem inusitado. Esse negócio de essas pessoas que são Tem meio gato. 7 vidas, né? Tem 7 vidas. Não, gente, a pessoa tem 7 vidas. Vocês vão já sério, entender por quê. vidas. Ele se vê como um aventureiro, esportista, Empresário, empreendedor. vivan. Eu acho que as pessoas nem sabem. Eu acho que até sabem, mas Acho que essa parte do empresário. todas foi as coisas que ele faz, o Ele é empresário. ousado, né? Destemido. O cara destemido, ousado. Eu já falei pra ele, olha, não sei se eu vou voar de avião contigo, não. Não sei se eu tenho coragem. Ou a gente vai só voar com ele. Ou só voar com... Tudo depende do Tudo ponto depende de do vista. ponto de vista. Tudo Vamos depende lá. do ponto de vista. Que rufem os Bora tambores! Chamar aqui nosso amigo querido, Roberto. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos Porque aqui sedentos por todo mundo saber. pode ser. Todo mundo pode Ele ser. vai Todo contar pra ele mundo por que que ele Empresário, vai te gato, esportista, destemido. E agora a pergunta que não quer calar: 7 vidas. por que 7 vidas? Com ele. Que história é essa? de Nós 7 que já vidas? demos, né? A gente Já que denominamos, inventou, a gente que inventou agora. Vai chamar ele de gato. Os 7 7 vidas. vidas. Eu já gastei 2, né? Ai, meu Deus. Aliás, eu já gastei mais de Mais 2. de 2. Né, eu acho que tem a ver com os esportes que eu pratico, né? E o estilo de vida. Mas é muito mais história do que, na verdade, eu não estou gastando, não. Estou tentando viver. Tá dando certo. Por enquanto tá dando Ele certo. falou, a gente perguntou quem é. É um vivedor, não foi? Vivedor. Um vivedor. Vivedor. Porque o que a gente sabe aqui Mas é que ele vive. Então ele ainda tem aí mais algumas vidas. Ele vive, viu? Ele vive. Ele sabe viver. Conta pra gente dele. Eu acho E que a quais gente. são esses esportes aí que tanto tu fazes já? Eu. Se jogar? Eu, na verdade, paralista. eu, na verdade, desde criança, eu sou muito apaixonado por esporte. Eu sempre fui um grande motivador para tudo, inclusive para começar a empreender, porque eu era fã do... Imagina, lá na década de 80, tinha o programa Armação Ilimitada, que era mais antiga, sabe? Que era Não sei. semanal da Rede me Globo. contaram. Era uma trupe de surfistas. Na década de 80 não existia nenhum canal desses que a gente hoje assiste de esportes radicais, né? Era com o Cadu, né? Isso, exato. Cadu Modelo Eterno, a galera das Me antigas. contaram. Para, Carol, Não para. é bom tempo, Enfim, não gente. quero eu revelar a não idade sei. de ninguém. Beleza, é uma coisa antiga.
quando eu tinha 15 anos era a única referência que eu tinha de esportes radicais. E aquilo era um espetáculo para mim. Meus pais eram comerciantes, né? Nós tínhamos uma papelaria e eu trabalhava lá, ajudava, e eu ficava fascinado por aqueles caras, aqueles esportes. Eu tinha que fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro a mais, porque o dinheirinho que eu ganhava era pouco. E eu comecei a empreender, comecei a vender coisa para fazer esses esportes. Aí depois foi paraquedismo, eu velejo de kite, eu atiro, né? Campeão paraense de tiro prático, atiro desde os 18 anos, voo de paramotor, tênis, beach tênis, toda semana. Beach tênis, paraquedista, voo de paramotor, kite. Exato. Então, o esporte de competição hoje é o tiro, é o esporte que eu me dedico totalmente, né? Esse final de semana ganhei uma etapa do brasileiro, um do estadual. Estou competindo como para-atleta, mas eu estou ali no sênior também, dentro do sênior, então eu estou competindo com a galera que não tem nenhum tipo de deficiência. Olha só, ele está competindo como para-atleta e vocês vão entender por quê. Quem não conhece o Cleiton, vocês vão entender sentadinho por quê. aqui com esse negocinho, tá gostoso isso aqui, hein? Tá gostoso, que bom, hein? Por favor. Bem, a aguinha bem docinha. Era assim que os reis brindavam, né? Isso aqui é para recepcionar. A gente recepciona Muito bem os nossos bom. convidados. É hidratando. A gente pode se hidratar. É verdade. Mas conta pra gente aí esse teu desafio. Um deles, né? Que foi sofreste um acidente, quer dizer, outros várias vidas, por isso 7 vidas. A primeira vida. A primeira vida. Chegou no esporte principal da vida, que é o esporte de empreender, né? Então, muita gente não sabe, mas eu sou franqueado da Chili Beans, né? A franquia daqui há quase 20 anos, nós fizemos 21 anos agora esse ano, e começou a crescer muito rápido, a gente tinha uma expansão muito grande para fazer, e o interior, aqui Paraupebas, Marabá, as estradas realmente a gente já sabe que são bem complicadas, minério, aquela coisa toda, e nós na época decidimos fazer um investimento de um aviãozinho. Eu tenho 1.600 saltos de paraquedas, então eu estou dentro do avião. 1.600 o quê? Saltos de paraquedas. Nossa! Então eu decolei 1.600 vezes, mas não pousei com o avião, pousei de paraquedas. Então eu fiz as contas para fazer, digo, olha, eu já estou saltando, vou aprender a pilotar e vou fazer esse trecho que eu faria de carro em 12 horas, eu vou fazer em 2 horas voando. A matemática batia, né, financeira do negócio, compramos esse avião e essas viagens eram feitas, né, nessa ferramenta de trabalho. Mas num final de semana de dezembro, último, imagina, 22 de dezembro, 23 de dezembro, véspera de Natal, varejistas, Chili Beans, nós tínhamos nessa época bombando. Nós tínhamos 25 pontos de venda nessa época. Nós tínhamos do Pará. Hoje vocês têm quantos? Nós temos 14. Pará, Amapá, Amazonas e Roraima nessa época. Então nós tínhamos uma rede gigantesca. Era um domingo e a gente tinha um clube onde o avião ficava hangarado. Era um dia normal, uma sensação de estava tudo certo. Interessante que às vezes a gente vê... essas premonições, aquela coisa de intuição, nada. Não tem problema com isso, nunca tive. A vida ela vai aprontar, não tenha dúvida, assim, né? A gente tem que estar preparado para o que ela vai acontecer e aceitar o que acontece, né? Porque as pessoas às vezes elas não aceitam o que acontece porque querem brigar pelo inevitável. Então, na minha cabeça, a vida vai apresentar e você vai ter que encarar o desafio que seja e tem que passar e tem que seguir e transformar isso em passado, que for problema acolher e ir embora. E aí, nesse domingo, era um voo, né, que não era para acontecer, mas de repente a gente tirou e esse meu vizinho amigo, bora, vamos. Decolamos para fazer um voo curto, pousamos nessa outra pista, batemos um papo, na volta o avião falhou e na decolagem eu perdi o motor e eu virei um passageiro no avião que estava caindo. Era um monomotor, né? Nem sabia bater as asas e nem eu sabia voar. E aí nós caímos ali depois da estrada do Mosqueiro. Era só você e mais uma pessoa. Eu e esse amigo. E a nossa salvação foi que eu bati numa antena de um para-raio que estava em cima de um poste de concreto. E depois disso eu entrei na fiação de fibra ótica na estrada. Que freou vocês. E nos freou, amorteceu. Eu tinha entrado dentro daquele restaurante que tem um café da manhã tradicional de domingo.
era direto que a gente ia entrar. Então, Meu Deus botou a santo. mão e disse assim, não, tu vai bater aqui, me bateu e toda a pressão foi em cima do meu pé esquerdo. Né? Então, eu sofri uma lesão gigante no meu pé esquerdo. E o avião, inclusive, tinha até a logomarca da Chili Beans, que era o Chili Plane, que a gente chamava, que era o aviãozinho que a gente... Ficou ele lá e eu com o pé estourado. Assim, lúcido, levantou, Totalmente só o pé lúcido, só o pé. Meu pé teve uma fratura exposta bem séria, bem severa, O de teu alto amigo impacto. não sofreu nada. Ele sofreu uma lesão na lombar, né? Ele ficou com um tempo com colete, e tal. mais tranquilo. E eu comecei o meu calvário e fui aí, porque eu tive uma lesão de nervo muito séria, perdi osso. E o médico que me atendeu remontou meu pé, meu amigo hoje. Fez um puta de um trabalho, remontou meu pé, mas o meu pé doía. Depois já recuperado. Muito. Depois de cicatrização, eu tinha uma lesão de nervo, porque o nervo foi esgarçado. Então, eu tinha um pé que só servia para doer e dar chulé. Então, eu pisava, ele doía, e eu tinha que pisar em cima dele, como sabia flutuar. Então, ele me tirou... E não podia também ter os esportes. Me tirou de todos os esportes. Total. Então, eu não conseguia andar na areia, porque, como eu tinha perdido osso, ele congelou alguns ossos, deu uma artrodese em alguns ossos e eu tinha uma dificuldade de ter o pé na lateral. Então, e doía. Então, eu imaginei acordar de manhã cedo e eu digo, vou trabalhar. Ia shopping, andar em loja de shopping, lá vai. Aí, 3 horas da tarde, eu era expulso. Minha equipe olhava para mim e eu escurecia. Aí, se Roberto, se eu quiser ir, eu ia para casa, botava o pé na rede e aquilo começou a virar um calvário, né? Imagina aí o cara que gostava... Algo que era... E aí vem uma coisa interessante, eu estou assistindo uma propaganda de televisão numa tarde, setembro, véspera das Paralimpíadas no Brasil, e uma figura que hoje todo mundo conhece, o Brasil todo conhece, que é o Vinícius Rodrigues, que participou do BBB agora. Ele foi contratado... Quase um ano, né? Depois do acidente, quase um ano. Foi 1 ano e meio depois do acidente. Assim, eu já tinha entendido que o meu pé ia doer a vida toda e que eu não ia poder fazer mais nada, eu teria que me adaptar. Já estava pronto para me adaptar, mas eu não conseguia me adaptar com a dor. A dor era uma coisa que estava realmente... Você ia ter que conviver com essa dor, aprender Tinha a que conviver com ela. essa dor. Eu precisava, mas era muito difícil conviver com ela. E você tomava... O remédio não adiantava? Não permitia tomar remédio. Porque se eu tomasse remédio, era um caminho sem volta. Eu tenho um grande amigo que é um médico e me disse assim, num papo bem informal, disse, cara, se tu puder não tomar remédio, não tome. Eu não tomei remédio para dor. Caracas. Não tomava remédio para dor. Eu ia ali, colocava o pé para cima, olhava para outra coisa. Mas virou um calvário muito grande. Enfim, eu estava assistindo uma propaganda de televisão e esse paratleta entra numa academia, tira uma prótese de corrida, veste essa prótese de corrida, sobe numa esteira e começa a correr 22 km por hora e eu estou numa rede com dor. E aí eu olhei e disse, será que eu posso trocar esse pé que está doendo por aquele que ele está correndo? Porque se eu voltar a correr, eu posso fazer todos os esportes que eu fazia antes. E aí aquilo ficou na minha cabeça como o empreendedor, quando tem uma visão de um negócio e ele me imagina e ele, né, já se vê lá e eu na mesma visão, porque eu acho que nós não somos distintos, nós somos um só. Quando fala empreendedor é uma atitude. Sim, não é um negócio que você tem uma atitude de empreender, é se lançar por desconhecido. É fazer acontecer. Se lançar por desconhecido, acreditando que vai dar certo, dentro dos pilares, dentro de tudo, para fazer. Então, existia algumas coisas que estavam em mim, né? Totalmente em mim. Eu digo, será que eu posso trocar? E aquilo ficou na minha cabeça, fazia sentido, porque o cara estava correndo. Para mim, o resultado final era o cidadão estava correndo de prótese. Você ia fazer o que você queria tanto fazer. Eu estava com o pé grudado em mim, doendo. Sim. E aí eu, né, fiz todos os estudos, fui lá no Google, perguntei para ele, e ele me mostrou uma entrevista de um médico, o doutor Marcos Guedes, que é meu médico, que estava numa entrevista com o Drauzio Varela falando sobre amputação eletiva. Ele dizia que uma lesão, né, com perda óssea e tal, se o membro perde a função, uma boa amputação seguida de uma boa protetização não é uma derrota, é uma solução terapêutica. Perfeito. E aquilo para mim bateu. Eu fiz um estudo, dividi o boi em 3 para comer ele pelos bifes. Eu fui pegar sobre a cirurgia, fui estudar sobre a cirurgia. Cirurgia simples, né? Limpa, né? Não tinha problema nenhum, era fazer uma amputação, ele tinha uma técnica. A segunda, estudar sobre os equipamentos, as próteses. E o terceiro, eu fui buscar na internet todos os atletas, para-atletas que faziam os esportes que eu fazia antes.
e fui olhar eles fazendo de prótese para saber que aquilo era capaz, era possível. Factível. Fechou aquele ciclo, eu fui, agora. Marquei, fui para São Paulo, fiz uma consulta, marquei a amputação. E aí, depois de 4 meses... Tu nem titubeastes, assim? Não, eu estava encontrando... Muita gente, assim, pergunta como é que foi o processo. O processo é um processo de... Na minha cabeça, racional. Eu sou muito estoico. Eu tenho uma filosofia estoica muito grande, de muita racionalidade. E eu sempre dizia o seguinte, a parte boa, as pessoas viviam escurecendo. Eu digo, a parte boa está sucumbindo por um pé que dói. Só o pé que doía. A parte boa não estava aguentando a dor. Então era uma mente presa dentro de um corpo. Um corpo que doía. Que já não te satisfazia. E era um pé. E o pé, eu sabia que se eu tirasse aquele pé, eu não ia morrer. E sabe onde é que aconteceu? Que quando esses esportes todos que eu faço, cada um tem um grupo, né? Eu tenho grupos de vários. Eu estou no paraquedismo aí, imagina. 72 grupos. Cada um, tudo que arrumar, eu estou lá. Eu sou o macaco dos esportes. Vamos dizer, da putaria. Não, dos esportes. E eu estava... e sempre aparecia alguém lá para dizer, porra, liga lá pro Tuê, vê o que está acontecendo, porque eu acho que ele está ficando doido, diz que ele vai amputar o pé. E eu comecei a receber esses amigos. Não, meu irmão, deixa eu te falar. A gente no paraquedas tem 2 paraquedas. O principal e o reserva. Quando o principal não abre, você comanda o reserva. Você joga o principal, que é bonito, fora, e comanda o reserva. Eu vou comandar o reserva. Eu digo, olha, eu me lancei para a morte, lancei para o salto de paraquedas mais de 1.600 vezes. Eu não tenho asa. Eu estava confiando no equipamento. O que é um equipamento? Aquela mochilinha que o cara botar 2 paraquedas. Eu transformei a prótese nesse mesmo paraquedas. Eu ia fazer me lançar para um projeto, seria mandar amputar, acreditando que eu ia encaixar aquele equipamento e fazer exatamente o que aqueles paratletas estavam fazendo. Era uma crença clara. Pensamento prático. Prático. Assim, e se desse errado? Meu irmão, senta, chora e resolve. Né? Porque, pensamento de empreendedor mesmo. Isso é uma visão de empreendedor. A gente se lança, quem empreende se lança para o desconhecido, sem saber. É o que temos para hoje. Correndo o risco de dar certo e não dar certo. Né? Correr o risco. Então, eu acho que essa foi uma atitude na minha vida que ela mudou tudo. Né? Eu saí da dor e as pessoas começaram a me enxergar de forma diferente, porque a minha atitude reverberou muito. Porque imagina que eu sou bem conhecido na cidade. A gente convive numa cidade que as pessoas sabem. Quando eu amputei, eu disse assim, olha, eu não estou doente. Eu só estou tirando um pé para botar um outro novo. Que vai funcionar melhor. Vai funcionar na minha cabeça. Então eu ia para o shopping, eu ia para os meus almoços na terça-feira, eu vou no almoço no sábado, ia para nossa confraria no sábado, chegava no meu carro, saía de muleta sem pé. Eu precisei passar 2 meses até colocar a prótese e começar o processo de reabilitação. E eu disse, olha, eu não estou doente, esses 2 meses eu vou fazer tudo que eu faria. Gente, a atitude mental, ela faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Não tenho dúvida. Para reprogramar aí todo o teu, teu jogo interno total. Não tenho dúvida. O jogo interno determina o jogo externo. Exato. Exato. E a gente, essa carga que a gente recebe do outro, muitas vezes a gente sente, né, mas o outro nos ama tanto que a pressão que vem desse amor, que é o medo dele que quer colocar em ti, não deu certo, fulano não deu certo. Quando o pessoal descobriu que eu comecei a saltar de paraquedas lá, imagina, 94, rapaz, o fulano do tio do ciclano saltou e o paraquedas não abriu. Eu digo, o cabazarado, porque o meu vai abrir toda a vida. Por quê? Porque o outro tem medo que aconteça contigo e quer que você não faça aquilo. Sim, ele projeta os medos dele. Eu vivi isso como empreendedor várias vezes. Você, às vezes, compartilha a tua ideia com alguém, esse alguém passou por um problema, mas não tinha a tua visão, não tinha o teu processo, e ele vai lá e te bota para baixo. Ele não estava na mesma montanha que você, estava enxergando outra coisa. E, às vezes, a gente acha que não é por mal. Não, exatamente. Tem significados diferentes. Porque ele quer o teu bem. Então, na montanha dele, não tem esse sucesso todo. Ele vai dizer, não faz, que tu vai fazer uma besteira. Fora as mas a montanha todas, que tu estás... E depois que eu fiz esse meu processo, o meu médico é amputado, ele é uma referência, né? Ele é amputado, ele agora aposentou e ele transformou a vida dele nessa causa de amputação em prótese. Não, São Paulo. Tomar de São Paulo. Ele aposentou. Mas antes disso, ele me apresentou 3 pessoas, 3 pacientes, e disse assim, conversa com ele aí que ele fez esse processo aí que tu está falando. E eu acompanhei, assim,
conversando na minha janela, mostrando o que é que aconteceu comigo, uma mentoria, né, de processo. Os 3 fizeram, são atletas de alto rendimento, né, todos 3 são atletas. Fantástico. E que tinham pés que doíam. E que podiam gerar um problema muito maior. Então, eu acho que eu não coloco eu acho que ele não coloca o desafio na vida da gente de graça, não. É interessante, porque aí você vai olhar assim, qual é o tipo de dor que você quer conviver, né? Para uns, a dor de andar com um membro amputado era maior do que a dor de andar com um membro que estava doendo realmente. E para você, a dor de andar com um membro que está doendo e que te impedia de fazer algo que era a tua paixão, era muito maior do que qualquer outro tipo de dor. Então, para ti, olha, a chavinha foi fácil. Mas sabe o que acontece, Carol? A gente às vezes tem um problema com o olhar do outro. Cada um tem uma carga, né? Uhum. Então, eu em alguns momentos, por exemplo, eu cheguei a tirar uma foto minha e apagar a perna para eu me enxergar, porque eu estudei muito, né? Eu mergulho no entendimento do processo para entender tudo. E quando eu fui pesquisar sobre o ambiente do amputado, eu encontrei um ambiente altamente depressivo, que as pessoas tinham acabado de perder o membro num acidente. Ou seja, veio aqui, a vida foi, tirou a perna. Puta, então ele estava num luto. E aí eu digo, não, cara, o meu luto foi lá atrás, quando eu estava com ele preso em mim e doendo. Hoje eu não tenho luto, hoje eu tenho vitória. Eu estou trocando, é um processo de troca do pé. Até a amputação foi um nome que eu tirei da cabeça. Eu digo, eu vou trocar o pé. Chegaram meus amigos, eu vou trocar meu pé. Como assim trocar? Eu digo, eu tiro esse que não serve, eu vou botar um outro. Ele não é bonito como esse, ele não dá chulé como esse, ele é de carbono, ele é uma prótese, mas ele vai, olha, o cara correndo, o cara velejando de kite, o cara saltando de paraquedas, o cara jogando tênis, o cara jogando beach tênis, o cara remando de stand-up, o cara fazendo wakeboard. Está aqui, todos eles estão aqui. Então, se eles estão fazendo, eu vou botar uma prótese igual a dele, vou fazer igual. É fantástico, porque a gente já jogou juntos beach tênis e eu olhava e dizia assim, cara, isso é muito superável mesmo, né? É olhar e dizer que você pode render muito mais de alguém que tem total, né, seu físico total natural, e ver o quanto, quando você se dedica, quando você se organiza mentalmente, quando você se organiza fisicamente, porque não é só o mental. Você foi estudar, você foi entender melhor sobre o processo. Eu me preparei se preparou para isso. Durante e depois. Então, ele joga pra caramba, gente. Mental, emocional e fisicamente. Né? E esse projeto foi um projeto de empreendedorismo puro, porque ele teve o recurso financeiro também. Eu precisei me preparar, porque foi um processo. Eu fiz uma cirurgia, né, com um especialista numa clínica particular, que ele só fazia no Hospital X, em São Paulo. Então, eu tive que fazer uma preparação. As próteses são todas... eu tenho 2 próteses, e uma só para jogo, outra do dia a dia, e são equipamentos que acabam. Então, você tem que saber que é um projeto que eu vou ter que manter. Tem que fazer um plano de negócios. Exato, porque não dá para se lançar... De qualquer jeito, né? Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: como você faz uma coisa, você faz qualquer outra coisa. Porque o teu padrão, a tua programação interna funciona assim. Então, como você leva essa programação interna para a tua vida pessoal, é como você vai levar para a tua vida profissional, como você vai levar para o teu negócio. Então, esse pensamento prático, racional, de empreender, de focar em solução, até para uma área que poderia ser tão sensível para várias outras pessoas. Você olhou, deixa eu me planejar, deixa eu me programar, isso é só uma decisão, vou trocar esse por esse, pensamento prático, pá. E como que eu vou levar, inclusive, esse aprendizado? Porque certamente, eu vou querer saber disso depois, como que tu levaste isso para dentro dos teus negócios? Porque um aprendizado desse, uma bagagem dessa, que você acabou trazendo por escolha, e, com certeza reverberou nos teus negócios, na maneira com que as pessoas até te veem, na maneira com que você lida com a tua equipe, na maneira com que não tem como. Isso foi... eu tenho um amigo que a gente trocando uma ideia, ele me disse exatamente essa percepção, né? Ele disse, Toelho, eu sempre fui um cara, né, acelerado. Eu sou acelerado por natureza. Eu faço 1.500 coisas. Minha especialidade é gente. O que é que o Toelho é bom? O Toelho é bom com gente. Montar uma boa equipe, né, ter uma liderança baseada eu construo loja com a galera, eu display, eu faço qualquer coisa dentro da empresa. Eu não aperto um botão, cada um tem uma função, né? A gente tem uma estrutura hoje, né, uma estrutura já bem azeitada, nós temos, né, já 20 anos, 20 ciclos, né? Mas o que eu sou bom é gente. Então, eu nunca tentei mudar disso. Então, eu tenho uma pessoa boa no financeiro, eu tenho um pessoal do jurídico, pessoal do RH, e pessoas que eu confio
e eu olho ali a pessoa como... Hoje tu tens uma equipe de quantos quase colaboradores? 90 pessoas hoje. Então, imagina quantas pessoas que você influencia né? diariamente, porque você está ali... E a responsabilidade das decisões, né? Quando você lidera, a liderança é uma cadeira solitária, e a gente decide a vida de outras pessoas, né? Muita responsabilidade, e você está ali na frente de decisões que, se a tua decisão for errada, quantas vão sucumbir do seu lado? Então, responsabilidades, você tem que conduzir, às vezes, uma pessoa que chegou no caminho e disse, olha, encruzilhou, eu vou ter que mudar para cá. Então, na hora que passou, segue. E aí você tem que ter uma... Eu sempre falei que essa liderança, porque liderança, cara, liderança uma cadeira de prego. É uma cadeira de prego, muita responsabilidade. Não tem romantismo. Né? Não tem romantismo, né? Tem muita responsabilidade. Quando você contrata uma pessoa e coloca do seu lado, aquela pessoa sai de casa com a sua vida, com a sua família, com os seus sonhos. Ela precisa entender qual é a caminhada dela, onde ela vai, ela precisa... Então, se você não é um líder que provoca isso, né? que mostra isso... Você está engessando essas pessoas também. Né? E muito também tem, a gente, né, hoje encontra muito material, né? Mas eu acho que é como qualquer livro, que tem livro que te impacta e que te muda, né? Tem realmente... E tem gente que fala de liderança como se fosse assim, junta a galera, bate palma 3 vezes, dá 3 gritos, uhul, vai, todo mundo bater meta. Não funciona. Então, esse processo que eu passei, né, e foi o momento que eu, como líder, identifiquei que eu tinha bons liderados. Sempre identifiquei, mas na hora que você está quebrado, sofri um acidente de véspera de Natal. E fiquei 30 dias dentro de casa com risco de perder a perna por conta do acidente que foi uma fratura exposta. Então, eu tinha o risco de perder a perna. Trabalhei absurdamente para não perder essa perna e depois foi melhor que eu tivesse perdido na época. Mas, enfim. Foi por escolha depois. Foi por escolha, foi melhor. Enfim, me preparei e foi o roteiro que eu precisava ter vivido, né? E é uma outra coisa também que eu não tenho problema nenhum com esses roteiros. E a tua família? Minha Como família encarou isso? O que é que eu fiz? Por natureza minha, né? Eu sempre tive uma família, meus pais, meu pai, minha mãe e meu irmão, somos 4 ali, uma família muito unida, né? E eu sempre fui o acelerado que ia lá na frente fazer as coisas, que eu sou no Ceará e eu estou aqui. Então, mas eu sempre tinha uma relação muito próxima. Meus pais são empreendedores, minha mãe é empreendedora, meu pai também, e eu sempre compartilhava, e eles sempre me abençoavam. Por mais absurdo que fosse o projeto, meu pai dizia assim, meu filho, eu não estou entendendo muito onde é que esse teu projeto vai não, mas eu sei que as bases que você usa são bases boas e que esse negócio de repente pode dar certo. Mas se não der certo, você não tem esse dedo para apontar e você tem esse colo eternamente para chorar. Que lindo! Então ele me abençoava. Ele não interferia no teu discernimento. Não, ele me abençoava de um jeito como dizia assim, meu irmão, vai lá, bate tua cabeça. Nossa. Se der errado, pode vir para cá, tranquilo, que eu não vou apontar e dizer assim, olha, não sei o quê. E a escolinha aqui, você pode deitar e chorar aqui com ele. Então, eu me lançava e tinha sempre a responsabilidade dos princípios que ele me deu, né, que a minha família me deu. Mamãe era mais racional e fazia conta e olha isso aqui, porque batia. Eu disse, não, mãe, mas isso aqui é por aqui. Enfim, eu tive uma escola, né, em casa disso e essas atitudes que eu usei para fazer esse processo, eles são exatamente os mesmos que eu uso hoje e usei a vida toda para empreender, para fazer os negócios, para montar as minhas equipes, para estimular as pessoas a quererem crescer, a desenvolverem boas equipes, serem líderes, né? Desenvolvimento de pessoas é no dia a dia. Às vezes as pessoas me perguntam, que eu acho que é uma ansiedade natural, como é que eu faço que o meu time compre a minha ideia? Eu digo, cara, é todo dia, bicho. Tu dá a ideia todo dia, e tu rega todo dia essa ideia, e todo dia, e o dia todo e todo dia. Chega lá na frente, se a tua ideia é consistente e o que tu está fazendo, o teu time vai seguir. Se todo mundo colher, se todo mundo entender que aquilo que ela está fazendo faz sentido, rega. E aí é ansiedade. Quantos anos são? Sei lá. Tem a confiança também que eles têm em ti, total, né? Total. Como líder. E essa história de eu ficar fora de combate no momento difícil, foi a hora que eu digo, materializou. Porque os romanos tinham isso é interessante, que
nas guerras, você podia perder a sua espada, mas você não podia perder. Você podia perder a sua espada e seu capacete, mas você não podia perder seu escudo. Porque o escudo, se você perder, você podia ser, inclusive, condenado à morte. Por quê? Porque quando vinha uma chuva de flechas, o time se agrupava, todo mundo botava escudo e todo mundo, o líder e seus liderados estavam protegidos. Então, se você perder seu escudo, você estava abrindo um flanco para ou seu líder ou seu liderado vulnerável. Então, o líder tem essa coisa também, diz, eu posso quebrar, eu posso adoecer, eu posso viajar, eu posso sair de férias, eu posso ir pescar, eu posso... Não, se eu virar as costas, isso aqui vai virar assim, isso vai virar assado. Então, eu vejo muitos empreendedores correndo atrás do rabo como se tivesse toda hora tendo que fechar as pontas como se tivesse... E não. Na verdade, o liderado, quando ele é liderado por um cara que é justo, na hora que esse cara... Ele tem o direito de perder o capacete e a espada. E o meu escudo está aqui, ó. Pode colocar aqui que eu estou... E eu acho que é quando materializou e a coisa... E depois eu comecei a fazer palestra, né? Interessante essa parte, porque eu fiz esse negócio para mim, para o meu umbigo. Eu tinha um pé que doía, ele doía em mim e eu queria fazer esporte. Corta esse pé, bota uma prótese, eu vou fazer esporte. Ponto. Simples. Tá. Não era para o outro, né? Só que quando eu comuniquei e eu fui executar, isso reverberou muito grande. Nos outros. As pessoas começaram a... Eu virei um negócio, um Big Brother. Vai, cortou. E tá sem o pé. E será que tá triste? Eu tava feliz. Faz quanto tempo isso? Foi 2016, março de 2016, a amputação. O acidente foi em 2013. Né? Fez agora 10 anos. E eu comecei a fazer, né, o protocolozinho ali. E a minha cabeça não estou doente. Eu estou perfeito. O que está doendo é meu pé e eu vou tirar só o pé. E as pessoas se sentiam inspiradas. Porque a própria visão, ela agride. Se olhar uma pessoa sem o pé, assim, a visão, então eu chocava demais, chocava as pessoas se chocavam. Por quê? Porque era um processo, eu digo, olha, calma, estou trocando o pé, o outro que não presta já foi, agora eu estou esperando para botar a minha prótese. E vou voltar a fazer. Mas o outro não me enxergava fazendo, porque achava que eu não ia ter capacidade, achava... Que é aquilo que eu te falei do olho, né? Quando eu chego para jogar, às vezes que as pessoas não me conhecem, olham para mim como dizem assim, esse coitado vai... Não, quando ele chega para jogar, conta aí essa história. Ele chega para jogar beach tênis, aí ele coloca a raquetinha dele lá nós na jogamos fila. beach tênis e a gente leva a nossa raquete para onde a gente vai. Porque tem quadra, estamos lá nos divertindo no beach tênis. E a gente socializa muito com o beach tênis, né? Muito. E aí eu vou para Fortaleza. Eu fui para Fortaleza, agora passei as férias. Aí eu chego na arena, pago o day use, boto a minha raquete ali. Eu não sei quem é a raquete da frente e de trás, é sempre uma dupla. Eu sento lá e fico. Daqui a pouco a pessoa pega a raquete. Quem é essa aqui? Eu digo, sou eu. Aí eu vou andando, o cara olha para mim, a cara que eles olham assim, disse... Aí eu digo, tu joga comigo? Aí eles, não joga, filho, né? Joga. Aí a gente começa a jogar, começa a ganhar, começa a ver. E o povo do outro lado começa... E é interessante, porque... Da natureza humana, a gente não botar muita fé, né? É fazer um pré-julgamento. Normal, eu até entendo, porque o cara olha alguma prótese na areia, né? Eu tenho uma prótese que eu jogo na areia, que é uma prótese diferenciada para isso. É um equipamento para areia, para jogar. E me dá uma mobilidade boa, total. E eu não lembro nem que eu tenho um prótese. Total, fantástico, gente. Né? Olha isso. Não lembro. Mas o olhar do outro sempre traz essa estranheza. Porque... E no final é legal, assim, de repente, porque de repente a pessoa não bota fé, às vezes é um universo que as pessoas não participam. Sim. Dentro lá da cabeça dele, a pessoa que perdeu a perna... As referências que ele tem são referências que talvez não ou é um para-atleta que voa nas Olimpíadas, ou o cara do dia a dia não tem. Mas é porque, gente, as referências que eles têm não são de uma pessoa, assim, aventureiro destemido, sete vidas, não são. Ele só está contando a primeira vida. Só está contando a primeira, isso, é a primeira. Mas é muito, 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 muito interessante, né? Porque você sai quebrando paradigmas em todo lugar que você passa. E aí eu comecei a comunicar em rede social, aquela coisa ali de rede social, e eu tinha um medo danado, na verdade, eu tinha uma covardia danada de alguém me pedir uma prótese. Te pedir? Uma prótese, porque um amputado, uma pessoa que amputou, aí ele não tem um caminho, uma prótese. Eu fiz uma clínica, eu fiz um projeto,
Eu sei que é um equipamento caro, não é como um celular que você habilita, entrega, a pessoa sai falando. E aquilo era uma coisa que eu digo, como é que eu vou poder ajudar? E eu queria ajudar todo mundo, porque eu tinha encontrado a luz para um problema que era meu. Eu sabia o que era dor, eu sabia... Não tinha um pé para andar. E quantos milhões, milhares não tem? E isso era uma coisa que eu fiquei ali, quando eu pesquisei, eu comecei a encontrar esse universo que estava ali numa sombra que... E eu digo, rapaz, vou comunicando. Aí uma mãe me mandou uma mensagem no inbox que a filha tinha perdido uma perna, né, com uma doença. Ela ia fazer 15 anos. O sonho dela era dançar a valsa aos 15 anos. E ela já tinha tentado a prótese no estado várias vezes e que não tinha conseguido. E o médico dela me mandou meu site e ela queria uma luz e um caminho. Ela não me pediu prótese. Ela não me pediu dinheiro. Ela não me pediu nada. Ela me pediu uma luz e um caminho. E aí, eu naquela digo, puta merda, o que eu vou fazer? Aí eu digo, olha, a documentação do SUS está aí, tá. Eu digo, de repente eu vou pegar a documentação, vou ligar para um amigo, se alguém tem uma influência, sei lá, vou mexer, um advogado. Mas eu não posso. Aí eu digo, no sábado eu digo, eu vou conhecer a criança. Aí parei o carro distante, ela no canal, andei. A criança era daqui? Aqui. Aí eu andei, cheguei lá, nessa casa tinha uma menina bem pequenininha, sem a perna, a mãe, a avó e a bisavó. Uma tia e uma prima. São uma mulheres. Família linda, uma família que cuidava dessa criança. Essa criança teve, né, super cuidado dela, mas ela andava muito de joelho, a patela já estava, né, desgastada. E aí eu peguei aquela documentação, tirei uma foto com ela, uma amputaçãozinha igual a minha, peguei aquele documento, aí disse, eu vou. Aí disseram no sábado. Aí eu saí, sentei nesse carro, chorei. Chorei frustrado que eu não sabia o que fazer. Aí eu digo, olha, é humanamente impossível você sair dando prótese para alguém. Não tem condições. Não dá, é um negócio de doido. E aí eu fui embora, segunda-feira, eu estou em casa, o telefone toca, São Paulo, eu atendi. Uma amiga minha de Fortaleza, que eu não vejo há muitos anos, que é amigo de família, aquele que eu sou amigo do irmão, do outro irmão dela, ela me ligou, Estuélio, eu trabalho aqui para um banco e o cartão de crédito do banco vai lançar uma campanha nacional e tem tudo a ver com a tua história. O nome da campanha é Seja Quem Você Quer Ser, Aconteça. E eu queria que tu viesse fazer uma palestra só para a diretoria. Eu digo, eu não tenho palestra, mulher de Deus, mas eu vou. Ela disse, é na sexta-feira, aqui em São Paulo. Eu digo, eu vou. Aí eu digo, mas o que é? Eu digo, não, é para tu contar a tua história, só contar a tua história. Aí eu disse, eu vou. Eu faço aqui a história, eu vou aí. Aí ela disse, quanto é, Tuélio? Aí eu, quanto é? Eu digo, nega, deixa eu te contar um negócio. Rapaz, eu fui lá sábado, eu contei essa mesma história. Fui lá, olhei a menina, tá aqui, tô com os papéis aqui. Não sei. O que você conseguir, eu boto uma prótese para ela. Aí ela foi e disse, deixa comigo. Ela me ligou, Tuélio, venha-se embora que eu consegui o dia da prótese dela. Caracas. Aí, naquele momento, eu descobri que eu quando contava a minha história, ajudava outras pessoas. Eu podia fazer ali um profit, né, cobrar pela palestra, gerar um fundo e Deus ia mandando as pessoas e aquele dinheirinho que está ali, ele virou um fundo. Sim. E aí a Giovana foi a primeira, né? E a Giovana, por exemplo, a Giovana cresceu, a Giovana já está na faculdade. Né? E a Giovana, de vez em quando, tem que trocar a prótese. Eu faço uma palestrinha, Giovana, prótese da Giovana. Não consigo ajudar todo mundo, mas tem uma galera que aí eu vou fazendo. E aí, então, as palestras viraram, né? Além de eu chegar numa faculdade, num pré-universitário, eu fui na Maple com as crianças os filhos dos meus amigos aqui de 6 anos. Né? E, o tio tira a prótese, que querem ver sem a prótese, eles querem ver sem prótese. Né? E eu digo, olha, eu brinco com meus amigos, eu posso brincar. Porque quanto mais eu mostro que é uma condição normal, né, os filhos dos meus amigos se amarram, querem ver, eu tiro a prótese, eu mostro o coto. Quanto mais normal eles identificarem agora, lá na frente eles podem dizer numa sala para todo mundo, olha, eu tenho um tio, que ele é amigo do meu pai, que ele brinca com o meu pai. Eles naturalizam isso. Já está. Então eu tenho essa missão, que foi um negócio que Deus me deu, que foi espetacular, porque eu posso contar a minha história e nessa minha história eu posso ajudar outras pessoas, né? E aí
às vezes é uma bateria de uma cadeira de roda. Então vai mandando. Eu deixo aberto, não é uma coisa que eu consigo ajudar todo mundo. Eu sei dizer não. Uma das coisas que a gente precisa saber dizer não. Tem que aprender. Então, não consegue aprender todo mundo, então eu dou luz e caminho, altura da montanha, abano o carvão, tem que tocar, né? Porque carvão bom, se abana, ele pega fogo. Então eu mentoro muita gente. Faz feijoada, um ali fez uma feijoada, comprou a prótese. Ele não sabia o que fazer, ele faça a feijoada mesmo, daqui a pouco está ali o cartaz feijoada do Quanto Paulão. é uma prótese dessa? Uns 30 mil reais. 25, 30, isso é minha, que é abaixo do joelho. Quando você bota acima do joelho, aí vai passar de 3 dígitos, 100 mil, 100 e poucos mil. Né? O Estado, ele cobre isso? Ele cobre, mas é um processo lento, longo, né? Lento, e deveria ser muito rápido. Quanto mais rápido o Estado colocasse uma prótese, uma pessoa em pé, menos estrutura de família ele levaria, e dignidade para esse cidadão para voltar a trabalhar, a produzir, né? Só de ficar em pé é uma coisa. Então, esse virou um outro projeto que essa minha atitude reverberou e hoje faz um sentido, né, de vir trocar uma ideia. E eu sei que todo mundo tem um pezinho podre. Todo mundo tem. Às vezes é uma unhazinha. Cada um pode olhar, tem uma coisa que está incomodando, né? Como se fosse uma pedrinha no sapato, falta uma asinha ali, uma ansiedadezinha, um medinho de ir para frente. E o meu foi um pé. E eu encontrei essa solução e fui. Não me torno diferente, na verdade, eu sempre falo, a minha atitude é porque Deus me deu esse problema. Ele já me livrou de um acidente de avião, disse assim, vai ficar vivo, foi só o pé. Agradeci a Deus que tinha o pé. Só que a dor, eu digo, não, essa dor não, né, papai do céu? Deixa eu tirar a bichinha daqui. E a gente falou da história de viajar de avião com ele, era porque arriscado ou não? Teve outro acidente. Eu tive antes lá, antes. Eu ia lançar. Então esse já foi o segundo. Esse já foi o segundo. Eu ia lançar aluno de paraquedismo, eu sou instrutor de paraquedismo. O avião perdeu o motor, a gente caiu com ele. Mas esse lá não foi grande lesão. Eu tive uma lesãozinha na lombar. Foi só assim uma... na esquina, assim. Tchum. Caiu. 2 vezes já caiu 2 vezes. É por isso você fala que o gato, né? Se vocês encontrarem com ele no avião, Pode podem ficar seguros, tranquilo. Segura se cair, ninguém morre. Não morre não. Ou pelo menos ele não vai morrer. Pelo menos ele. Ele não vai morrer. Nossa, Toelho. Muito legal. E aí tu consegues hoje ter uma qualidade de vida normal. Tranquila. Né? Depois disso, assim, é um processo. Depois que você aprende a andar, você... Essa questão da reabilitação, ela é outro processo, né? Porque você... Tem que reaprender a andar. Reaprender a andar, né? Eu nunca lembrei como é que eu tinha andado, então realmente a gente reaprende a andar. O equipamento é bom também, ajuda. E aí tem fisioterapia, tem fortalecimento muscular, tem uma série de coisas que você tem que fazer para poder, Mas tu mantém até hoje, tu tem que fazer academia. Não, essas coisas, né? A parte de se manter com preparo. Eu não posso ficar engordando e emagrecendo, porque é um encaixe, né? Está sob medida no meu corpo. Então, se eu engordar ou emagrecer, fatalmente ele afrouxa, então eu tenho que manter um peso. Aí dirige, carro adaptado? Tá, eu tenho uma carteira adaptada, dirijo carro adaptado, automático, né? Carro automático, não tem a perna esquerda, só o pé esquerdo. Tranquilo, então, pra moto ti. E... A tua vida hoje é assim, tu leva uma vida completamente normal. Normal, totalmente normal. Eu nem lembro, assim, de fato, olha, eu nem lembro. Enquanto uns... Não, enquanto uns choram, o que eu queria dizer é o seguinte, Carol, enquanto uns choram... Outros... Enquanto uns choram, outros vendem lencinho. Vende lenço, é isso mesmo. Porque olha só, tem gente que pode estar no fundo de uma cama, e eu não estou diminuindo isso, porque cada um tem a sua dor. A dor de quem tem. E o tamanho é de quem dá conta. E tem o limiar de o que dá conta a dessa dor. De quem tem. Né? A dor é de quem tem. Mas enquanto uns estão no fundo de uma cama, outros estão aqui inspirando. Eu me emocionei com a história da Giovana. Foi um espetáculo. Até hoje eu me emociono com a história da Giovana. Eu imagino. Porque ela foi uma coisinha que eu disse... E eu fui nos 15 anos dela e dancei os 15 anos com ela. Que lindo. Só que ela não tinha dado... Por quê? Porque como ela era criança, o osso cresceu. E o osso cresceu e já estava rompendo a pele. Então nós tivemos que começar com a Giovana uma reamputação.
Foi uma cirurgia para cortar o osso. Então, como o processo demorou mais do que... Né, foi um processo grande. Ela não quis fazer fisioterapia, eu tive que chamar ela para dizer que a filha ia andar. O processo, é um processo. E ela era uma garotinha na pré-adolescência e eu fui lá e dancei com ela com a muletinha. Muitas ressignificações, tem que aumentar muito o teu nível de tolerância sobre o que você, né, vai alimentar de expectativas e saber lidar com o que você cria de expectativas e que a expectativa ela é sua. Então a gente tem que atualizar de novo essas novas expectativas para poder dar conta de viver isso aí. Você está inspirando e você inspira, tenho certeza. Tu sabe, Carol, que as maiores dicas que eu dou quando chega, né, chega gente toda hora comigo, né, e eles querem uma prótese. Querem a facilidade. Como eu quero um carro novo. Querem a facilidade, né? Não querem normal, o processo. Normal. Primeiro que está fragilizado. Ou seja, o próprio acidente coloca, a situação te coloca num lugar de fragilidade. E aí eles vêm como dizer assim, olha, tu tem uma prótese, como é que eu ganho uma prótese? E aí entra o empreendedor. O que você pode fazer para A visão. Qual é a visão? Eu digo, olha, deixa eu te falar. Uma prótese custa 30 mil reais. Começa a chorar. Eu digo, olha, uma coisa nós já temos. A altura da montanha. Nossa montanha tem 32 mil reais de altura. Tu às vezes começa subindo aqui, ó. Começa subindo, sobe aqui 500 reais, tu subiu 500 reais. Aí daqui a pouco aparece aqui uma escadinha. Opa, essa escadinha aqui leva para 5, ó. Essa escadinha aqui. Aí daqui a pouco você continua andando. Aí daqui a pouco chega alguém e diz, bichão, eu tenho aqui uma corda que puxa aqui para 15. Porque o caminho vai se fazendo. Você tem que ter o foco. Então, várias. Teve a Letícia, que ela sofreu um acidente, uma menina nova, sofreu um acidente, a perna dela era muito feia, tentaram uma cirurgia. E ela queria amputar. E ela veio comigo e... Também foi eletivo, então? Foi eletivo. E ela veio comigo e... Só que ela é uma menina muito nova, a cabeça bem acelerada, mas ela, no fundo ali, ela sabia que o problema era... As fotos eram bem impressionantes. E ela tinha uma visão que as coisas tinham que... Eu digo, não, as coisas não vão acontecer assim. Aí eu fiz 3 caminhos. Né? Assim, fizeste o plano de negócios com ela. Ela era muito conhecida na cidade, uma cidade do interior lá do Rio Grande do Sul, muito conhecida. O acidente dela comoveu todo mundo. Eu digo, cara, vai lá no prefeito, conversa com ele, tu... ver o que é que ele pode fazer, te adiantar um passo, tu é uma referência. Eu usei algumas coisas que ela teve coragem, pegou a documentação, e realmente abriu as portas, ela conseguiu fazer a amputação, conseguiu botar a prótese, foi para São Paulo, conseguiu e caminhou. E, de novo, ela não tinha um recurso, ela só teve atitude. E alguém que deu uma caminhada ali, ó, por aqui, vai aqui, olha. E ela ia lá e fazia, porque quantas vezes você também diz assim, ó, vai naquela porta ali, depois tem 3 trancas, depois 6 e lá tem um quintal maravilhoso. A pessoa não tem coragem de abrir a primeira porta. Porque dá muito trabalho, 6 trancas depois. Não, deixa eu ficar por aqui mesmo. O desconhecido também assusta, vezes, né? O desconhecido assusta pra caramba. Quantas vezes as situações, as histórias a gente vê de pessoas, por exemplo, estão abrindo empresa, tiveste a facilidade, porque a tua família te oportunizou e tal. E a gente vê pessoas que tiveram sucesso com dinheiro emprestado. Sim. Tiveram a visão, eu vou pegar emprestado, faço, e dá foco, devolve, paga, não recebeu nada de ninguém, começou do zero. Então, assim, eu tenho um amigo que, ele até saiu a história dele agora na Isto É, tu já deves ter visto, porque ele participa do Conjove também. E ele tem uma história assim, ele ganhava 30 reais por semana e hoje ele faz 30 mil por dia. Uma empresa, e ele falou assim, ninguém me deu. Tive uma overdose com 21 anos, minha mãe não queria me ter, e eu só tinha um foco. E eu pedi emprestado, eu fui estudar, eu aproveitei que fulano me pagou o estudo. E olha, foco. E hoje eu tenho essa história para contar, porque eu tinha a minha história. Sabe? Eu olhava e dizia assim, só eu posso fazer minha história. É isso mesmo. Só eu posso fazer minha história. E aí eu estava jantando com ele essa semana, numa calçada, e aí chegou um rapazinho, chorando, pedindo, não, eu queria o meu serviço, não precisa me dar, eu estou há 1 ano e meio sem drogas,
não queria que vocês me dessem nada, eu só queria que vocês comprassem o meu serviço e tudo. E aí ele olhou e disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive nesse mundo que tu estás. E não vim para as pessoas terem pena de ti, não vai te fazer sair do lugar, não. O menino ficou assim. Só tu pode fazer a tua história, cara. Então, eu vou até te ajudar. Não sei o que tu vai fazer com isso, mas eu quero te dizer que tu tem que fazer a tua história. Se enquanto tu ficares nesse lugar de vítima e de, tenham pena de mim, tu não vai sair desse lugar. Então, seja dono da sua própria história. Aproveita, pega isso daí e vai te arrumar e atrás de um emprego e vai pedir ajuda para te orientar. O rapaz ficou olhando assim. Ele até enxugou, ele não conseguiu mais chorar, porque ele veio já começando a chorar, que é para ter pena mesmo, sim, né? Trazer um sensacionalismo. E ele disse, eu já fiz e eu tô aqui, do outro lado. Eu quero te dizer que é possível. Agora, só tu pode dar fazer, visão, cara. né? Dá visão. Aí a pessoa É tem o que eu posso. A pessoa tem que dizer. pegar a visão. E a gente sabe que muita gente não pega alcança. a visão. Não. Né? A gente vê no nosso dia a dia, né? Eu trabalho com uma galera muito nova, né? Nossos colaboradores, eles têm ali entre os 18 e os 24, 25. E eles são muito alternativos, né? São autênticos. Sim. E dentro da empresa, as pessoas, meus amigos, dizem assim, como é que consegue trabalhar com aqueles doidos? Eu digo, quem disse que eu trabalho com doido? Porque o doido lá, sou eu o maior, né? Então, eles trabalham porque eu comecei com a doidinha. Peraí, então alguém começou, né? Tem a Carla, minha sócia, contrata, tem o Albino. Que alguém contrata, né? Tem mais 2 sócios, Carla e o Albino, e todo mundo é na mesma liga, né? E os nossos funcionários, eles saem de casa como eles são, eles emprestam essa marca pessoal e essa habilidade pessoal a Chili Beans, que é outra marca. Então, eu digo, sempre eu falo para eles, olha, a marca mais importante que você tem para defender aqui é a sua. Porque se você está emprestando a sua marca pessoal, essa marca hoje só é o que? É a maior empresa de óculos de sol da América Latina. Como a gente diz lá, chupa Ray-Ban. Por quê? Porque é essa galera que faz isso. Então, se você não entender a sua força... Olha, eu trabalhei com a Red Bull. Eu trabalhei na Red Bull. Né? Eu dizia assim, eu estou emprestando a minha marca à Red Bull. A Red Bull é gigante, mas ela tem, para ser gigante, ela tem pessoas que têm a visão. Eu empreendia lá, na contratação, me perguntaram o que é que garantia que eu, com o meu perfil de empreendedor, eu não iria sair para empreender. Eu digo, ninguém vai garantir isso. Porque eu vou empreender aqui dentro como se aqui fosse meu. Porque a atitude empreendedor não precisa... eu sou funcionário. Não. Isso é problema do patrão. Isso é uma visão... limitada. Se o funcionário tiver a visão empreendedora, então eu vou receber meu cliente, eu vou atender bem, porque eu quero que ele volte, porque esse ciclo se renova, porque eu vou vender de novo. Completamente. Então ele tem pertencimento. Nossa galera tem pertencimento. Nossa galera, ela sente cultura forte, cultura muito forte. E tudo formal. Formalidade do começo ao fim. Só que como eu sou, então eu digo, olha, e antigamente, lá, né, 20 anos atrás, não tinha loja aberta, né? A gente criou um conceito de não ter vitrine. Então, você vem aqui, você passa para dentro da loja, você caminha pelo display, bota um óculos no rosto, vê se ficou legal, tira, bota outro, e uma galera que te atende naturalmente, ou seja, quem já conhece hoje, depois de 20 anos, já acha bacana. Eu reiteradamente recebo feedback dos meus amigos, né? E eu sempre digo para eles, galera, nós fazemos diferente, porque nós fazemos do jeito que a gente é feliz. Ninguém aqui se fantasia. Eu fui no nosso processo de seleção, todo mundo junto. É um processo de seleção onde a gente quer que as pessoas se exponham, se destaquem do jeito que elas são, né? E aí chegou uma galera tatuada, nesse dia chegou um rapaz todo de camisa de botão, cabelo cortado, e uma cara, aí eu abri a reunião, falei dessa, né, que a gente aqui pode ser, e ele com a cara, aí cada um foi se apresentar, ele se apresentou e disse, olha, eu tinha uns dread bem aqui, ó. Minha mãe me fez cortar e botar essa camisa para eu arrumar esse emprego. Gente. Se ela soubesse que meus dread ia fazer diferença, de pai, não, ele cresce, meu irmão. Ou seja,
o mercado, ele identificou muito. Eu acho que a gente encontra, né? Como eu fui ontem no O Vibe, né? Do Grande Amigo. Cara, é do DNA. Não tem como dizer assim, porra, como é que o Daniel... Meu irmão, tá no DNA do fez cara. de forma da cara dele. Tá no DNA dele. E atrai. E atrai. Então ali tu tens e a energia é boa. Eu fui com o cachorro, e nosso cachorro vai para todo canto, e o cachorrinho lá, e quer trazer uma água, e não tinha nem aberto ainda, porque a gente estava no meio da rua ontem, eu e a Cris, e na passada, digo, vamos tomar aqui uma cerveja nova. Vai, faz tempo que eu não venho aqui, fui na inauguração, imagina. Você nos atendeu, a cozinha não tinha nem aberta, não, eu vou mandar fazer. Ou seja, como é que foi? Não foi pode pirlim-pim-pim. É uma cultura. Cultura você cria no dia a dia. Né? É interessante. Ai, fica boba, né? Muitas histórias, não é? É impressionante como as histórias elas conectam muito. E o Twelio levou a gente aí para várias histórias. A gente mergulhou aí em várias histórias, nós entramos nos cenários e vivenciamos. Porque aí a gente também tem, né, uma coisa de empreender, a gente tem uma história, as nossas histórias, porque nós fazemos a nossa história, e eu acho que é isso que é legal. Que só nós podemos comandar a nossa história, e tu fizeste a tua porque tu tinhas esse controle. É isso mesmo. Então tu olhaste para ti e disse, só depende de mim. A minha história quem vai fazer sou eu, né? E tu sabes uma coisa que eu falo sempre, falo assim para as pessoas que convivem comigo, falo pro meu namorado, falo pro meu filho, é sempre bom ter escolhas, e nós sempre temos escolhas. Nós sempre temos escolhas. A minha vida está perdida, eu não sei para onde ir. Quais são as possibilidades que você tem? E muitas vezes é interessante porque às vezes as pessoas têm muitas escolhas e não conseguem saber o que escolher e ficam paradas diante das escolhas. Mas nós sempre temos escolhas. Olha como é maravilhoso você poder ser o dono do teu destino, de falar assim, não quero esse pé, eu não quero sentir essa dor, e se você não quiser escolher, tenha certeza, alguém vai escolher por você. Alguém vai escolher por você. Alguém vai escolher por você. E não escolher é uma escolha. Não seja protagonista. Maneira. Se você não quiser ser protagonista, alguém vai ser. Só que você entrega o teu poder na mão de outra pessoa. De outra pessoa. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, a minha vida existe um caminho, existe um caminho, sempre existe. Eu falo no consultório para os meus pacientes assim, tudo que acontece na sua vida, qual é o lado emocional que você escolhe reagir? De sofrimento ou de não sofrimento? Você tem uma escolha. Você pode ficar se lamentando e olhar para aquilo com pesar, ou você pode olhar e dizer assim, ok, é isso que eu tenho, o que eu preciso fazer para sair disso? Que lado emocional você vai escolher? Porque a gente sempre tem a opção de escolher. Sempre tem. Com a coisa mais difícil que tem. É verdade. Sempre tem. Né? Então, não é um passo fácil. Não. Nem todo mundo tem esse repertório, nem condição emocional, de fato, para tomar decisões, ou coragem, ou repertório de família, background, né, mesmo. Então, às vezes a gente está nessa condição justamente para inspirar outras pessoas, para ser a porta, para dizer assim, você não tem coragem, mas é possível, enfim. Por isso que tu talvez tenha tido essa oportunidade, porque tu tinha essa mentalidade também. Sim. Então, isso está fazendo diferença. Né? Eu acho. Para mim, nada acontece por acaso. E essa mentalidade, a gente estava até conversando antes, ela não era posta para ninguém, não. Quem convivia comigo ali, né, no meu dia a dia e tal, sempre viu essa minha mentalidade para minhas coisas. Né? Como eu reajo, né, aos acontecimentos. Né? Eu tenho, né, por natureza, esse comportamento. Estudei um bocado, né, sobre filosofia, então veio da minha natureza, mas a gente se desenvolve. Né? Existe a visão de você começar a se desenvolver. Aprimorar isso. Aprimorar, né? Porque é mental. A diferença toda está na cabeça. Né? Se eu contar essa história, porque eu tinha um pé que doía, aí amputou o meu pé, e eu botei uma prótese, aí assim, você decide como é que você quer ser no seu filme, né? Sim. Um mocinho, um bandido, que né? Como que você vai fazer a sua história. Porque eu fico olhando, ouvindo aqui, eu fiquei pensando, será que eu teria essa ideia? Teria que aparecer alguma coisa, ou já vi essa história e podia incluir no meu repertório. Mas talvez não incluísse, eu ia viver com essa dor, eu ia ter que construir outra estratégia para viver com isso. Eu vou dizer que eu iria viver com... Eu... Se aquele dia eu não assisto aquela propaganda e me impacto com aquela propaganda, se eu não vejo aquela propaganda naquele dia,
eu tinha continuado com o meu pé, porque a minha cabeça dizia que eu tinha que me adaptar, porque ele estava grudado em mim. Eu não sabia nem que eu tinha a opção de amputar aquele pé. Pois Ou não, Toelho, porque talvez com a tua mentalidade de ser tão prático, outros caminhos iam dar conta de chegar em ti de alguma maneira. Mas o calvário estava pesado. Foi na hora certa. Foi na hora certa. Foi na hora certa. Mas é isso que eu digo, assim, nada acontece por acaso. Né? Tu tinha a mentalidade também para estar pronto para olhar para aquilo. Eu não sei se eu olharia... pelas minhas questões, não sei se hoje eu olho para a tua história e digo, eu acho que eu vou ter essa coragem também, porque eu sou corajosa, mas se eu não ouvisse, eu ia dizer sua pegada. Talvez eu ia me apegar é uma relação de apego. Talvez eu ia me apegar à dor. Sabe assim? Mas, não, a gente... Então, quantas pessoas passam por esse dilema? É isso que eu quero dizer, né? Pois mas são as escalas. E eu tenho certeza que cada um já passou por um momento de superação gigantesco. Porque a superação não é o cara que saltou de paraquedas. O paraquedas não é remédio. Ninguém não me diferencia de ninguém saltar o nome de paraquedas. Isso é uma coisa que eu faço, gosto de fazer, a sensação eu tenho, acho bacana, mas eu sempre falo para meus alunos, o cara diz, não, bicho, se eu não quiser isso, meu irmão, se tu não quiser saltar, não salta. Isso não é remédio, você não precisa disso. Você não vai mudar nada, não vai mudar nada comigo, zero. Você não precisa. E se alguém lá da tua família, teus amigos, disser que tu tá com medo, manda ele para cá que eu dou o curso a ele de graça. E lanço ele. Então, fecha a boca de todo mundo. Então, as coisas não podem ser impostas assim. Quantas histórias a gente conhece simples de superação de coisas que a dor é de quem tem, o tamanho do buraco, o meu era um pé. E o outro é uma unha, o outro é um relacionamento, o outro é um emprego, o outro Mas uma coisa é certa, né? Nós nos colocamos na situação que nós estamos. Então, às vezes, o contexto nos coloca em uma determinada situação. Eu caí de avião e machuquei meu pé. Foi grave. Essa é a situação que você está. Mas daí, para você se manter nessa situação ou não, é a gente que vai se colocando. Ou talvez você se manter nessa situação e se contar uma história de coitado, de puxa vida, isso foi acontecer justamente comigo. Isso é um lugar que a gente acaba se colocando por uma escolha consciente ou não. Né? Então, é muito. E entrando no universo, eu vi muita gente se empoderando pelo coitadismo. Muita. E eu brincava, às vezes eu brincava. Né? Quando eu impactava, chegava eu aquele cara sem pé. E ficava todo mundo com aquela cara tensa, aquele negócio, e aí eu cutucava aqui, presta atenção. Fulano, pega uma cerveja pra mim. Estava aqui. Fulano, carninha. Aí eu ficava, presta atenção. Fulano, vinha rápido. Que legal que você estava consciente. Não, isso era uma brincadeira que eu estava vendo com um amigo, mostrando isso, mostrando, né? Que todo mundo quer te ajudar. Então, se eu não fosse, se uma pessoa que eu tivesse uma carência de não ser aceito, tal, me ponderei. Porque tinha um grande ganho. Pronto, e nunca mais ia largar abastecer essa então, muleta aí. até que ponto, né? Então, se empoderar pelo coitadismo, às vezes é é comum. Não, eu tenho problema aqui. Eu vou chegar aqui na frente, eu vou fazer assim. O cara, às vezes, está aqui na fila, a pessoa chega, passa na sua frente, em vez de pedir, olha, vou usar aqui minha prioridade, tal. Ela já te dá uma... eu sou prioridade. Isso aí. Beleza. Não olhou nem para baixo. Estou olhando para não olhou nem para baixo saber se eu sou prioridade. Ou seja, as pessoas também tendem a ter essa coisa do coitadismo. Né? Se ponderar pelo... Isso acaba se tornando a história que você se conta sobre você mesmo. E ela acaba isolada. E aí você fica se contando, se repetindo aquela história, e daqui a pouco aquela história que você cocria passa a se tornar uma verdade sobre você, e daqui a pouco já é uma verdade que nem é sobre o que você é capaz de ser, ter ou fazer. Você já está viciado naquela história que você se conta. E são tão pequenos detalhes que vão fazendo com que a gente gere tantas micro superações que faz muita diferença, né? Ai, Carol, a gente já está 50 horas aqui. A gente quer mais horas, a gente quer mais conversa. A gente quer que ele conte mais vida com a gente. Agora a gente quer que tu conte aqui para nossa turma. O que tu deixas aí de mensagem para eles? Cara, eu acho assim... Viva. Viver. As coisas têm que fazer sentido. Você tem que buscar um propósito. As pessoas dizem assim, propósito, que quem não tem propósito, às vezes até frustrante, dizer assim, qual é o meu propósito? Eu passei muito tempo perguntando qual é o meu propósito.
Eu véspera de amputar, eu perguntei para minha mãe, né? Mãe, como é que eu sei que a minha vontade, esse negócio que eu estou fazendo, está na vontade de Deus? Aí ela disse, meu filho, é o conforto da alma. Você está confortável, sua alma está confortável com você está confortável com a sua decisão? Eu digo, estou. Então, se você está, é porque você está com a vontade de Deus. Então, eu acho que a gente tem que fazer as coisas que a gente, independente do que o outro vai pensar, o caminho tem que ser do bem. Se o caminho é do bem, se as premissas estão ali, tem que seguir, tem que ir. Né? Quantos grandes negócios que salvam milhares de vidas não teriam sido feitos se algum doido não dissesse assim, bicho, eu vou criar aqui um equipamento, eu vou empreender em algo, e a maioria vai dizer que não vai dar certo. E às vezes, como vocês ouviram, a maioria são os que mais nos amam. Sim. Que lhe puxam para baixo, que quer dizer que não vai dar certo. Você acreditar que dá certo. Em nome do amor. E se você acreditar que vai dar certo, vá lá e faça. Você vai tentar. Pode ser que não dê. Mas se der, você tem a conquista, você tem a vitória. Então, eu acho que eu não tenho muito que... Eu acho que a gente não pode parar. Se parar, o sangue esfria, como diz o Caído, daquele bis, e não vale. No jogo da gente, não vale. Nós somos como uma corredeira. A corredeira vai sempre para baixo. Às vezes a gente encosta naquele remanso ali, dá uma respirada, mas tem que voltar para a corredeira, porque senão, a próxima cachoeira é que é a vida. O Tuílio contando aqui um monte de coisa, a gente presa em cada vírgula dele, cada história mergulhada. Ele, não tenho muito o que falar, não. Só falou aí 3 horas da gente mergulhado em tudo. Não tenho muito o que dizer. Não tenho muito o que acrescentar a vocês. Gente, voltem, assistam de novo isso aqui, porque, olha, tem muito ouro nessa conversa de hoje. Tuílio, obrigada. Pode ser. Caramba. Valeu. Obrigada, Carol. Olha, a aguinha, delícia, viu? Legal essa água. Água, Tuílio, água. Nossa água. Carol, como sempre, adoro. Tá chique hoje, né? E, gente, vocês notaram que não transferiu, ela mudou o batom. Prestem atenção que funcionou. Não veio aquela boca que ela fazia. Hoje ela tá elegância de pessoa. Posso com isso, gente? É porque nós estamos voltando no nosso segundo episódio. 2024 é outro ano. Então acabou. Amiga, valeu, sempre super bom. Valeu. Saímos daqui, olha, renovadas com essas histórias, com tudo que a gente conversou aqui. Nós realmente influenciamos e somos influenciados, porque o Tuílio está deixando muito dele aqui pra gente. E espero que para vocês também. Então, compartilhem, se inscrevam no canal, mandem suas perguntas pro Tuílio. Tem tanta história que a gente vai querer trazê-lo de novo aqui. Com certeza. E fiquem atentos que quarta-feira, 19h30, toda vez tem aí, toda semana, um episódio novo, interessante. E aí, coloquem as sugestões também de quem vocês gostariam de ver aqui. É isso aí. Um beijo. Tchau.